Fala galera, tudo bem? E aí? Sapeando, procurando um vídeo legal sobre comunicação, liderança, especificamente feedback? Legal, acabou de encontrar. Vamos tentar fazer isso de uma forma divertida? O que vocês acham? Ou pelo menos diferente? Então vamos falar sobre feedback. No inglês, feedback. Aquele termo que a galera traduz retroalimentação, que eu sinceramente acho horrível, mas respeito o que cada um faz. Estava eu conversando com um cliente a respeito de liderança e como ele estava com seus liderados, e entra o assunto feedback. E eu perguntei para ele, falei, legal, e como é que está essa relação, essa comunicação durante o feedback? O que você acha dela? E ele respondeu para mim, o meu feedback é muito bom. Eu falei, é? Eu falei, eu sou muito bom em feedback. Eu falei, legal. E por que você acha que você é muito bom em feedback? Ele falou, eu tenho muita experiência em dar feedback. Eu falei, legal. E como que você sabe que o seu feedback está sendo efetivo? Porque eu tenho muita experiência e porque eu também já perguntei para a minha equipe o que eles acham das nossas reuniões de feedback e eles falaram que é legal, que é bom. Momento sorriso amarelo. Gente, vamos lá, vamos entender o seguinte. Primeiro ponto, tudo aquilo que vocês estiverem fazendo que dependa da comunicação, ou seja, tudo na sua vida, lembre de procurar evidências externas, referências e evidências externas. Por quê? Muitas vezes a gente vai falar, vai se apresentar, ou mesmo numa reunião ou num bate-papo, e a gente sai com uma sensação que, nossa, eu falei tudo o que eu queria, eu faço isso há muito tempo, entra no automático, e aí eu acho que foi muito legal. Só que eu não verifiquei quais as evidências externas me falaram que eu fui bem. Esse é o primeiro ponto. Aí você pode estar pensando assim, Rodrigo, mas ele perguntou para a equipe falou que é legal. Então, e aí vem o segundo ponto. Será que essa evidência externa ela é válida? Será que essa evidência externa ela realmente está sendo real, verdadeira? Ah, mas você está falando que eles estão mentindo? Não. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é complicado para um liderado, para um funcionário, virar para o seu chefe, o chefe fazer a pergunta, olha, você está gostando das nossas reuniões? E ele fala não. Porque a mensagem que ele passaria falando não estou gostando, é basicamente falar, cara, eu não estou gostando do que você faz comigo. Então dificilmente um funcionário vai virar e falar, cara, não está legal nas suas reuniões de feedback. Dificilmente. Então eu não sei se essa evidência externa é a melhor forma de você verificar se o seu feedback está sendo efetivo. Ok? Então qual é a maneira efetiva de verificar um feedback, Rodrigo? Uma maneira efetiva é entender qual que é a funcionalidade e para que você está fazendo feedback. Se você está fazendo feedback para o funcionário parar de fazer caquinha, cara, você não precisa chamar de feedback. Chama de, sei lá, qualquer coisa, mas não é feedback. Porque você pode chegar lá, dar uma bronca no seu funcionário e ele vai parar de fazer caquinha. O ideal do feedback, a ideia, a concepção dele, é você motivar algum liderado, a sua equipe, de maneira individual, que fique bem claro, que eles façam além do desejado. Que eles superem dificuldades e obstáculos e não só superem, não só parem de fazer caquinha, parem de fazer a cagada que eles estão fazendo, se é o que está acontecendo. Mas que eles passem, que eles entreguem mais do que o esperado. Parece que eu estou falando bonito, mas é a verdade. Porque a estrutura de um feedback legal vai fazer motivar seus liderados, eles entenderem o que está acontecendo com eles terem uma percepção das condições do momento que eles estão passando, para eles corrigirem, e, em primeiro lugar, voltar à performance ideal deles. Segundo lugar, na maioria das vezes, é manter um feedback constante para que sim, eles ultrapassem aquilo que é pedido, ultrapassem aquilo que se esperam deles, para que eles consigam se desenvolver e crescer na carreira. Se você quer só corrigir rota, cara, beleza, um feedback, uma reuniãozinha de feedback do jeito que você está fazendo, ok, normal. Ninguém precisa querer motivar os funcionários, os liderados a fazer mais que entrega, enfim. Mas a ideia do feedback é sim, a estrutura dele que você motive os seus funcionários a fazer mais do que eles estão entregando. E corrija certos comportamentos que eles melhorem a performance. Então vamos lá. Como é que é um feedback?
eu sei que por aí tem milhares e milhares de informações, vídeo, de livros, de receita pronta, estratégia sobre feedback. Mas na minha concepção, na minha ideia, utilizando ferramenta de PNL e principalmente de uma comunicação eficiente, onde pecam o que eu conheço, o que eu vejo por aí de estrutura e de técnica de ferramenta. Peca na questão justamente do sequenciamento, ok? Normalmente as pessoas fazem feedback assim, senta, bate um papinho, e aí começam os elogios ou os pontos positivos, normalmente. Então a pessoa senta com o liderado, né, e tá lá, foi fulano, cara, pô, e aí, então, pô, legal, e aí, vamos conversar, como é que foi o seu dia? E aí, o final de semana, foi legal? Então, pô, legal, cara, a gente precisa conversar, eu queria te dar um feedback. Então o cara já vai lá, né? Eu vou falar o feedback comum, depois eu vou analisando com vocês, de uma maneira rápida. Então, sentou com o funcionário, e aí, como é que foi o final de semana? Foi legal? Não, foi legal, Rodrigo, tal, não sei o quê. Pô, e aí, tal, não sei o quê. Então, cara, é o seguinte, eu preciso fazer um feedback com você, tudo bem? Tudo bem, claro. Então, olha, você tá indo bem em tal lugar, tal lugar, tal lugar, você fez bem em tal lugar, você fez aquela atividade legal, você entregou, mas o que eu gostaria que você melhorasse, os seus pontos de melhoria são X, você precisa melhorar no Y, você precisa melhorar no Z, ok? Tudo bem para você? E aí, você concorda, você não concorda? Ah, legal, concorda. Beleza então, funcionário. Beleza então, meu liderado. Legal, obrigado. E, ó, conta comigo, hein? É uma estrutura normal. Eu até, inclusive, coloquei até algumas. No final, pedir feedback do funcionário, o que ele tá achando. É legal, tem gente que nem isso faz, tá? Tem líder que nem pergunta a opinião do liderado, o que ele acha do momento dele, o que ele acha na conversa. Mas ok. E aí, o sequenciamento, a estrutura, Rodrigo, você falou que não é o ideal. Não é o ideal, na minha concepção, utilizando técnicas que poderiam ser melhor encaixadas. Primeiro ponto, utilizar parte do feedback para quebrar gelo, para aquela conversa de quebrar gelo, não é ideal. Então você começar com os pontos positivos para quebrar o gelo já não vai funcionar. E eu vou explicar o porquê. Mas um ponto interessante é, nesse exemplo, quebrou o gelo, aí ele falou, agora eu vou te dar um feedback. Cara, será que foi de supetão? Será que eu amaciei? Será que eu realmente fui compreensivo com o meu funcionário? Eu perguntei qual que é o melhor horário para a gente falar sobre isso. Porque ali basicamente eu dei Quando você corta de maneira brusca e fala, agora eu vou te dar um feedback, a pessoa já congela. Você já está quebrando você quebrou o gelo, aí você quebra o estado dela. Quebrar o estado é você mudar o estado, o comportamento dela naquele momento. Então você vai dizer, tá falando do futebol, agora eu vou te dar um feedback. Já era, tudo aquilo que você construiu, você perdeu ali. Entende? Então, não quebre o estado. Se você usou qualquer tipo de conversa para quebrar o gelo com ele, não quebra o estado. Não chega e fala, agora nós vamos falar. Tem gente que até muda a postura. O bate-papo tem que ser fluido. Então você sentou com ele, você quebrou o gelo, bateu o papo, e aí, seu time, sei lá, fala de qualquer coisa, do final de semana. E aí o cara senta, se mexe na cadeira, ele quebra o estado do funcionário, e aí vira algo já que não tá legal. Por que quebrou o estado? E aí você não sabe, você não tem mais o controle, o que está se passando na cabeça dele. Então faça de uma maneira fluida do quebra-gelo, do começo da conversa. Não precisa, quebrar o seu estado, mudar de posição, falar agora nós vamos parar de falar de uma coisa legal, vamos falar de uma coisa chata. É essa exatamente a mensagem que você passa. Quando você quebra o estado depois de um quebra-gelo de uma conversa, você fala agora nós vamos falar desse assunto, você basicamente passou a mensagem que agora nós vamos falar de uma coisa séria, de uma coisa chata, de uma coisa que não é agradável. Então não faça isso. Faça exatamente o contrário. Faça fluido. Pô, e aí? Como é que foi isso no final de semana? Pô, legal, o time, pô, legal, não sei o quê. E aí, cara, o que você tá achando da sua... Já emenda. O que você tá achando da sua performance aqui? Tem alguma coisa que você queira falar? E vai gradativamente entrando no assunto. Beleza? E aí, por que eu falei que não é legal você usar os pontos positivos como quebra-gelo? Na concepção geral do feedback,
você quer que o seu funcionário, ou melhor, você quer que o seu liderado, funcionário, liderado, enfim, o nome que você atribuir para a sua equipe, que ele saia dali motivado. Então, se você começa com os pontos positivos, e termina com os pontos de melhoria, ou ponto negativo, ou seja lá o termo que você usa, como é que ele vai sair da reunião? Vamos pensar num gráfico de intensidade de alegria, ou de como ele recebeu a mensagem. Então, ele está recebendo uma mensagem positiva. Então, aqui está um gráfico de intensidade, aqui o tempo da conversa. Então, você está vendo assim, ah, legal, você está indo bem, você ok, mas você precisa melhorar A, B, C, D, F, G, H, I, J, não. Como é que seu funcionário vai sair dessa conversa? Motivado? Eu acho que não. É igual aquela história do fora. Todo mundo conhece a história do fora, não conhece? Pô, cara, você é muito legal. Você até que é bonitinho, mas... Cara, do mas pra frente já era. Você tá tomando fora. Você vai ficar mal. Então não adianta nada elogiar, depois você vir falar uma coisa ruim no final. A ideia é o quê? Começa com a coisa ruim. Ok? Então você vai fazer o quebra-gelo, você gradativamente fala, e aí, o que você acha? Pô, cara, então, olha, eu tava vendo umas coisinhas, eu acredito que seria interessante a gente corrigir junto. A gente corrigir junto. Nós estamos juntos. Você corrigir é apontando o dedo, gente. É posição de bully, é mãozinha na cintura e apontando o dedo. Isso não é legal, não funciona. Você gosta que alguém aponte o dedo pra você e fala, você é A, B, você não gosta, cara. Isso lembra pai, mãe dando bronca. Você não é pai e mãe deles. Você é o quê? Você é líder, você tem que ser parceiro. Ou melhor, ideal que você seja parceiro. Ter, não, mas é ideal. Então naquele momento, cara, eu tô vendo aí que a gente poderia corrigir algumas coisinhas. O que você acha? Podemos falar sobre isso aí? Sim, se você quiser, ok? Você concorda? Aí eu trago ele para mim, para ver a intenção dele, e aí eu vou discutir os pontos de melhoria. E aí, na hora que eu entregar tudo, e ele pode ser que ele fale ou não, nessa estrutura, dificilmente o seu liderado não vai falar alguma coisa, ok? Aí você mete o mas. Para quê? Para você dar um ponto final naquilo que ele precisa corrigir, nos pontos de melhoria, e você começa agora a entregar só a parte positiva. Mas eu também concordo, também estou vendo que você está entregando no prazo tal atividade. Pô, cara, eu achei muito legal naquela nossa reunião de reunião de concepção de um produto, você deu uma ideia muito legal. Continua fazendo isso. E também continua isso, legal, beleza. E aí, cara, e aí, onde você vai almoçar hoje? Entendeu? Então foi uma coisa extremamente fluida e você termina com os pontos positivos, sempre. Se você esquecer de todo o resto, pelo menos lembra disso. Começa com os pontos de melhoria, ponto negativo, e termina com os pontos positivos. Pelo menos, o que vai acontecer? Lembra do gráfico? Ele vai começar no estado mais ou menos, e aí você vai começar a elogiar, não vai bater lá em cima, mas vai dar uma melhorada no estado dele. E ele vai sair um pouco mais leve, entende? Com certeza mais motivado. Porque você quer, ou melhor, é ideal que ele saia dessa conversa motivado, que ele não saia com a energia baixa, que ele não saia triste porque acabou de receber. Aí tem gente que pode falar, pô, Rodrigo, mas isso aí não vai anular o que ele precisa melhorar? Não, não vai anular. A ideia do feedback é você passar um recado de ponto de melhoria para que ele consiga sim melhorar a performance e entregar além do que ele quer entregar. Você deu o recado, você passou as informações, os pontos de melhoria no começo. Ele não vai esquecer, ele não vai perder porque você elogiou ou falou os pontos positivos no final. Muito pelo contrário, ele vai mostrar, poxa, ele ainda assim me elogiou. Eu mesmo precisando de... Isso é no subconsciente, ele não vai pensar isso, mas assim, qual que é o sentimento? Poxa, mesmo eu tendo um ponto de melhoria, ele ainda veio e me elogiou. Cara, que líder não vai pensar isso? Por que, gente, que não vai pensar isso? Tem alguns... Eu vou usar a palavra que eu acredito que é a verdadeira. Tem alguns hipócritas que falam, eu adoro receber feedback. Eu amo receber feedback. E aí já vem mais um alerta para você, líder ou aspirante a líder, aspirante a gerente.
Ninguém gosta de feedback. Ninguém. Ponto. A pessoa que fala que gosta, porque é bom, porque eu cresço. Cara, mas é desconfortável. Quando você dá um feedback, você já sabe que você vai vir alguma coisa que você precisa melhorar. Porque senão não chamava feedback, chamava elogio. Se fosse só para dar os pontos positivos, não era feedback, meu amigo, era elogio. Aí você chama o cara, vem cá que eu vou te elogiar. Aí, claro, todo mundo gosta de sim de elogio. Mas de feedback, não, porque sabe que vem uma partezinha que não é confortável. Então ninguém gosta. Até os caras que se acham, eu sou muito feedbackudo, eu adoro feedback. Não gosta, cara. Por que não gosta? Eu vou até exemplificar. Na verdade, dar uma visão minha do que eu conheço em termos de tanto de PNL quanto de constelações sistêmicas, uma visão sistêmica do funcionamento do ser humano. Por que a gente não gosta de feedback? Porque feedback tem uma parcela de pontos de melhoria, que pontos de melhoria são sim recebidos como crítica, e quando nós somos criticados, nós não somos bom o bastante. E quando eu não sou bom o bastante, eu sou o quê? Eu me sinto um pouco deslocado do grupo, porque eu estou deslocado. O líder representa quem escolhe quem é da equipe e quem escolhe quem é fora da equipe. E se o líder, o chefe, o líder da matilha, enfim, dando exemplo até das nossas origens, enfim, até da natureza, ele critica alguém, essa pessoa fica deslocada. Se ela está deslocada, ela está excluída. E a exclusão é, na visão sistêmica, uma maneira é um não pertencimento. Se eu sou excluído, eu não pertenço àquele grupo. E aí sim eu corro, é como se eu fosse difícil viver. O que acontece com qualquer grupo de animal que vive em conjunto, quando alguém é deslocado? Ele é deixado para morrer. As chances de sobrevivência dele diminuem. Entende? Ah, Rodrigo, mas que coisa profunda. Meu amigo, mas a gente é profundo. Nós somos seres complexos. E eu tenho certeza que sim, a gente se sente excluído quando você é criticado. É óbvio que isso é uma intensidade que, se vocês perceberem, eu fui aprofundando. Eu vim de um ponto negativo, um ponto de melhoria, para uma crítica, para eu me ser deslocado, eu ser excluído, para até um senso de mais profundo, no sentido eu não pertencer e eu ter menos chance de sobreviver. Então, resumindo, ninguém gosta de feedback. Machuca, é uma parte que a gente que tem aí entra uma parte nossa que é orgulhosa, e todo mundo tem uma parte orgulhosa. Aí entra a nossa parte de, eu acho que eu sou um bom profissional. Dentro de nós, começa a entrar em conflito com partezinhas nossas, quando nós recebemos o feedback, que sim, tem uma visão e tem um fundo de crítica. Então, para você, líder, ninguém gosta de feedback. Então não sai distribuindo feedback como se fosse, De novo, se você quer corrigir rota, se você quer fazer parar de caquinha, não é feedback. Feedback já é uma coisa mais suave, e a ideia é essa. Se você quer dar bronca, cara, vai lá e dá bronca. Se você quer elogiar, vai lá e elogia. Mas o feedback é muito melhor e muito mais eficiente. Beleza, gente? O que mais? E o que mais a gente pode fazer? E o que mais a gente pode enxergar a respeito de uma comunicação no feedback? Não acumule, aliás, deixa eu reformular minha frase. Procure dar feedbacks com uma certa constância, e não a torta e direto, é diferente, mas com uma certa periodicidade. Por quê? Porque você não vai acumular um ponto de melhoria que o seu funcionário precisa. E também porque você sempre vai ter mais pontos positivos do que de melhoria. Porque se o seu funcionário, mesmo você dando feedback, se alguém da sua equipe, mesmo você dando feedback constante, periódico, você tem mais ponto a corrigir do que de melhoria, cara, tem alguma coisa errada. Ou o cara não tá pro seu trabalho, ou você não tá para ele. Você, assim, a sua empresa, a empresa que você trabalha. Não faz muito sentido. Aí, realmente, é muito crítico. Você tem que olhar com mais com calma. Chama o RH, conversa com direção, chama o RH porque tem alguma coisa errada. Então, sim, você dando constante e periódico, você vai ter mais pontos positivos,
mesmo que pequenos, do que pontos de melhoria. Ou seja, os feedbacks vão ser muito mais suaves. Esse é o primeiro motivo de você fazer constante. O segundo motivo, o segundo ganho que você vai ter, você vai ganhar mais experiência. Ah, mas eu sou experiente, Rodrigo. Cara, mas faz desse jeito diferente. Depois você conta pra mim como foi. Aumente a frequência e a periodicidade, que você vai diminuir os pontos negativos, ou seja, vai ser mais tranquilo os seus feedbacks, as reuniões. Segundo, você vai treinar mais essa sequência, mais do que você aprendeu aqui. E terceiro, cara, você realmente vai estar corrigindo rota. Não vai ser reunião para você sentar e dar martelada. E assim, cara, se não precisa de feedback, só elogia. Só bate papo, pô, legal, cara. Pô, gostei do que você tá fazendo. Acabou. Pontualmente. Realmente, cara, eu gosto de ser você, cara. Acabou. Beleza, gente? Comenta aqui embaixo. Como é que tá o seu feedback? Depois dessa visão diferente que eu passei para vocês. O que você usa de comunicação? Conta aqui pra mim o que funciona e o que não funciona. Beleza? Ah, lembra? Me segue lá no Instagram, me segue no Facebook, no YouTube, que eu vou sempre postar dicas, posts, principalmente no Instagram. Diariamente eu posto uma dica escrita, alguma coisa a respeito de comunicação, liderança e PNL. Beleza, gente? Valeu, um abraço!